A graça e a paz, amados irmãos. Amém. Que bom que estamos mais uma vez reunidos aqui para que a gente possa adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, exaltar o nosso Deus, bendizer o seu maravilhoso e santo nome, sermos edificados pela sua palavra, sermos alimentados pela sua maravilhosa palavra. Todos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom que você, em todas as opções que havia lá fora, você decidiu estar aqui hoje. Que bom. Louvamos a Deus por isso. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Faremos a leitura de 3 versículos apenas, do 15 até ao 17. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Amém? Glória a Deus, amados. Está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai querido, santo, amado, bendito, digno de honra, glória, louvor, majestade, Tu, Senhor Deus, que de eternidade a eternidade és Deus. Nós nos prostramos diante da Sua gloriosa presença, no santo nome de Jesus, Senhor Deus, com os corações gratos pela porção da Sua palavra que acabou de ser lida. Clamo a Ti, Senhor Deus, usa-me, Pai, como instrumento da Sua vontade e do Seu querer. Edifica a mim e aos meus irmãos, Senhor Deus, e nos ajude a ter mais profundidade no que diz respeito à Sua maravilhosa palavra. Usa-me, Pai querido, porque de mim mesmo eu nada tenho a oferecer aos meus irmãos, mas eu creio, Senhor Deus, que Tu podes me usar, e é por essa razão que aqui estou, Senhor. É em nome de Jesus que oro agradecido pelo Seu zelo, pelo Seu amor e pelo Seu imenso cuidado com cada um de nós. Fala, Senhor Deus, porque Teu povo Te ouve. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler, amados irmãos, é cercado de 2 alertas à igreja. E também é um alerta. Se você olhar do versículo 12 até o versículo 14, tem até o subtítulo aí, que é a vitória sobre o maligno, que são aqueles que já estão em Cristo e, portanto, já venceram o maligno porque já servem ao Senhor. Enquanto aqueles que não servem ainda não venceram o maligno. O texto continua depois do versículo 18 em diante, avisando e anunciando para cada um de nós a existência dos anticristos, ou do anticristo, e há vários entre eles, que são pessoas que se levantam contra a verdade, se levantam contra a palavra e tentam nos arrastar a viver da maneira como o mundo vive. Mas entre um texto e outro desses tem esse alerta para nós, dos 3 versículos que nós lemos aqui. Então, para a nossa introdução hoje, para quem gosta de anotar, amados, o tema hoje seria a escolha inevitável, amar o mundo ou a Deus. Eu preciso mesmo escolher? Não é possível harmonizar os meus desejos com a vontade de Deus? Será que eu consigo manter a minha vontade e manter a vontade de Deus na minha prática do dia a dia? A pregação de hoje tem a missão de deixar clara a resposta a essa pergunta. Como que você pode ou não pode associar a sua vontade com a vontade de Deus? Para contexto, irmãos, constantemente precisamos aumentar a nossa percepção, pois temos um inimigo sorrateiro em nossas mentes. Ele é capaz de nos fazer acreditar que estamos bem, quando na verdade estamos à beira de um precipício, da perdição. Este inimigo é íntimo e nos convence de que está tudo bem. Sim, está tudo bem, fica tranquilo, você não precisa fazer nada. Ele nos dá conforto, e o nome dele é auto-engano. Cuidado com o auto-engano.
Ele nos faz confessar a verdade com os lábios, ao mesmo tempo que o negamos com nossas ações. Você fala uma coisa, mas as suas ações dizem totalmente outra. Isso é muito comum, irmãos, em uma igreja, lá em Apocalipse, chamada Igreja de Laodiceia. Na Igreja de Laodiceia, a visão que ela tem de si mesma é a seguinte: eu sou rica e abastada e não tenho necessidade alguma. Esse é o pensamento que ela tem de si mesma. Mas Jesus fala para ela que ela é pobre, cega, miserável e nua. Perceba, a ideia que ela tinha de si é que ela estava bem. Mas Jesus declara para ela, fala: não, você não está bem, você é pobre, cega, desgraçada e nua. O convite hoje é buscar entender como ele quem? O auto-engano. Como o auto-engano atua e frustrar os intentos do auto-engano. Lembrando a cada um de nós, irmãos, que as Escrituras nos convidam a examinar o homem, pois, a si mesmos. Mas é importante lembrar, irmão, que isso é um hábito. Você não se examina e depois que você se examinou agora em 2026, já estou pronto para caminhar até 2050. Não, de maneira alguma. Esse autoexame que nós precisamos fazer à luz das Escrituras, ele precisa ser regular. Eu não vou dar um prazo para você de quanto em quanto tempo fazer, mas deve ser constante, diariamente, semanalmente, mensalmente. Porque você pode se desviar do caminho da verdade, achar que está na verdade, quando na verdade você já desviou há muito tempo. A igreja de Laodiceia acreditava estar bem, mas é esta mesma igreja que Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ele bate a porta é porque ele está para o lado de fora. Perceba, as pessoas se reuniram para adorar a Deus. Eles se reuniram com cânticos, com louvores, com pregadores, com tudo. Portanto, Jesus estava de fora e eles nem perceberam a ausência dele. Não se iluda, amados. Não se iluda. Não pense que isso é com os outros, porque isso pode acontecer com a gente. Nós também somos vulneráveis em relação a isso. Por isso, as Escrituras vai ser muito clara. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine constantemente à luz das Escrituras. Você precisa examinar a sua fé. Na verdade, o versículo continua assim: examine-se para saber se está na fé. Ou seja, é possível que você não esteja. Escolha inevitável: amar o mundo ou fazer a vontade de Deus. Não dá para fazer as duas coisas, irmãos. Entenda, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha. Se você escolheu, você renunciou. Por exemplo, quando o homem vai diante de um altar, diante da igreja, e diz sim para a sua noiva, e essa noiva diz sim para o seu noivo, tornando os seus dois uma só carne, eles estão ao mesmo tempo dizendo não para todos os outros homens que existem e dizendo não para todas as outras mulheres que existem. Aquele sim necessariamente é exclusivo para aquela pessoa e, portanto, o resto nós negamos. Em relação à palavra de Deus, não é tão diferente. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma evidência de que o amor de Deus não está em você ou em mim quando eu estou amando o mundo. E a gente pode querer negociar, nossa mente é muito ardilosa, irmãos. A gente tenta negociar, não, mas não é bem assim, é amar mais o mundo. Não, irmãos, é amar o mundo. Nós precisamos regular o nosso coração para estimar e amar aquilo que Deus ama e desprezar as coisas que Deus despreza. É imperativo, é uma ordem, não amar o mundo. O texto nos mostra que amar o mundo é uma evidência de que não amamos a Deus. A presença de um amor é necessariamente a ausência do outro. Se eu amo o mundo, eu não amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu não amo o mundo. É muito básico, irmãos, é muito fácil de compreender. A nossa mente que tenta fazer, de alguma maneira, harmonizar duas coisas que a Bíblia deixa claro que é conflitante. Assim como quando há presença de luz, não há escuridão. E quando há presença de escuridão, necessariamente há ausência de luz. Não dá para ter as duas coisas. A Bíblia é muito clara, muito explícita, não dá para negociar em relação a isso, amados. Amar o que Deus ama é a evidência de que estamos no caminho certo. O que é que Deus ama? Se você não sabe o que é que Deus ama, como você pode afirmar que você ama o que Deus ama?
O que é que Deus ama? Desprezar aquilo que fascina o mundo é uma característica de Deus. Quando os discípulos chegaram para Jesus, em Mateus 24, e disse para Jesus, fala, olha, ó Senhor, olha que pedras lindas, que pedras grandes, que isso e aquilo, todos eles empolgados, admirados com aquilo, a resposta de Jesus foi uma, não ficará pedra sobre pedra, nenhuma. Essas coisas que o mundo olha e fica fascinado, seja carro, seja tecnologia, seja mansões, iates, helicópteros, aviões que deixam as pessoas todas com um brilho nos olhos, tem o desprezo de Deus. Porque essas coisas são apenas ferramentas, não são criadas para serem amadas, são apenas ferramentas. Para servir quem? Para servir o que Deus ama. E Deus ama pessoas, Deus ama almas, Deus ama vocês, amados, Deus ama a mim, Deus nos ama. E tudo isso que eu falei serve apenas para poder nos servir. Um avião bonito, jatinho, serve para trazer um médico de longe, para fazer uma cirurgia de uma menina que precisa ser operada para não vir a óbito, e o médico está longe, então aquele jatinho serve para isso. O dinheiro serve para poder adquirir medicamentos, serve também para você poder dar algum conforto, para você diminuir a miséria de quem está ao seu redor. Mas nós passamos a amar o dinheiro e acumular o máximo possível, ainda que estejamos cercados de miséria, e isso não nos incomoda. Pelo contrário, nós achamos que é justo ver pessoas passando fome, enquanto eu tenho bilhões na minha conta. Tá tudo certo, eu sou merecedor dos bilhões, eles que passem fome. Este é o pensamento que não é oriundo de Deus. Porque tudo que existe nessa realidade, existe para servir aqueles que Deus ama. E Deus ama almas, pessoas. Amar o que o mundo despreza. Cuidado com você amar o que o mundo despreza. Cuidado. Cuidado, porque é necessariamente o que o Senhor Deus faz. E o mundo vai olhar para você e vai falar que você é louco, porque você está amando os marginalizados, você está amando os excluídos, está amando os presidiários, está amando os que nada têm, os miseráveis. Mas não é esse o mandamento para nós? Lembre-se que quando Jesus vier, ele fala que vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda e vai dizer para eles o quê? Para a direita ele fala, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deu de comer, tive sede e me deu de beber, estive enfermo, foste me ver, preso me visitaste, quando estrangeiro me hospedaste. E a pergunta deles é a seguinte, mas quando fizemos isso para ti, ó Senhor? Todas as vezes que fizesse isso a um dos pequeninos, a mim o fizeste. E eu sei que algumas pessoas querem convencer você que pequenino aqui é crente, mas não é, tá, irmãos? Pequenino aqui é ser humano. Qualquer ser humano que você imaginar, qualquer descendente de Adão é um pequenino. E toda vez que você atende um pequenino, você está fazendo para o próprio Cristo. Não se iluda. É o que o texto vai dizer. Em contrapartida, ele vira para os que estão à sua esquerda e diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. E as perguntas são as mesmas. Eu tive frio e você não me cobriu, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, quando preso não foste me ver, enfermo não me visitaste, são as mesmas coisas, e a pergunta deles também é a mesma, mas Senhor, quando te vimos assim, não te ajudamos? E ele fala, todas as vezes que deixaste de fazer a um dos pequeninos, a mim deixaste de fazer. Perceba, são pessoas. E aqui eles são punidos não pelo mal que eles fizeram, eles são punidos pelo bem que deixaram de fazer. Eles não provocaram a fome, só deixaram de alimentar o faminto. Não provocaram a sede, apenas deixou de dar água a quem tem sede. Mas eles são punidos com extremo rigor. Agora pense, amado irmão e minha irmã, qual é o rigor que o Senhor vai punir aqueles que provocaram esses males? De que maneira o Senhor Jesus vai punir aqueles que provocaram a sede, que provocaram a fome propositalmente? Se aqueles que deixam de fazer o bem já são punidos dessa maneira, que dirá aqueles que praticam deliberadamente o mal? É o que o texto vai deixar claro para nós. Amar somente, eu vou repetir, irmão, somente aquilo que Jesus vem
buscar. No dia do arrebatamento, as mansões que você vê ficarão aí. O jatinho, o iate, o helicóptero, a joia, o ouro, o rubi, a esmeralda, tudo ficará aí. O que é que Jesus vem buscar? Almas. Ele vem buscar pessoas. E o restante ficará tudo aí. Nós precisamos amar aquilo que Jesus vem buscar. Cuidado quando você coloca o seu amor em coisas que Jesus não vai levar. Coloque o seu amor nas coisas que Jesus vem buscar. Em especial, tenha um amor profundo pela igreja, irmãos. Pelos seus irmãos que estão ao seu redor, por pessoas que professam a fé em Cristo Jesus. E esse amor pela igreja é demonstrado quando você vai lá fora pregar a palavra para que a igreja aumente em número de pessoas convertidas, para que você entenda que fazer festa no céu é a sua missão, porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós precisamos estar focados nisso, e tão somente nisso, irmãos. Precisamos entender que a maneira como vivemos reflete os valores que estão em nossa alma. Mostre-me o que ocupa a sua mente a maior parte do tempo, e eu vou dizer quem é seu Deus. Me diz o que mais ocupa a sua mente durante o dia, e eu te direi quem é teu Deus, ou o que é teu Deus. Se de fato você é um cristão, Deus, o Altíssimo, o Pai do Senhor Jesus, vai ocupar a sua mente a maior parte do tempo. Você vai olhar o mundo com os olhos do Senhor. Você vai amar aquilo que Deus ama e você vai desprezar aquilo que Deus despreza. E se você não tem feito isso, você tem um outro Deus que não Jeová. Por mais que seus lábios professem Jeová, seus atos falam mais do que suas palavras. Lembre-se das palavras do profeta. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós sejamos o povo, amados, que tem um coração em Deus, um coração próximo de Deus. Que nós tenhamos um coração de carne, que tenhamos a compaixão de Cristo manifestada em nossos atos, em nossos pensamentos e nas nossas palavras. Compaixão, misericórdia. Nós somos muito rápidos para poder condenar. A misericórdia é para o culpado, irmão. A misericórdia não é para inocentes. Para inocente você oferece justiça. Para culpados você leva misericórdia. E antes de passar para o próximo tópico, fica uma pergunta para você, irmão. Responda para você diante de Deus. Não precisa levantar a mão. Você tem dado água a quem tem sede? Você tem dado comida a quem tem fome? Tem visitado órfãos e viúvas? Tem visitado presos? Tem visitado pessoas doentes? Você tem feito isso porque este é o comportamento de ovelha. É o que a Escritura diz. Ovelhas se comportam assim. Não adianta você afirmar ser ovelha e ter comportamento de bode. E essa resposta cabe a cada um de vocês, não a mim. E diante de Deus, parem de cometer auto-engano. Se você se comporta como bode, você será tratado como bode. São os seus comportamentos que importam. Segundo ponto, amados irmãos. O verso 16. Esse verso deixa claríssimo que existem duas fontes de onde procedem nossos desejos, sonhos e anseios. Do mundo que jaz no maligno ou de Deus. Perceba. Porque tudo que há no mundo não é uma coisa ou outra. Tudo. O que está fora do tudo? Nada. Porque tudo o que há no mundo, tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, vem da onde? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Os seus desejos, os seus anseios, as coisas que você tem alimentado no seu coração, qual é a fonte delas? Vem do Pai das luzes? Ou você é guiado por TikToks, por YouTubers e por outras coisinhas que o mundo oferece para você? O que é que você tem desejado? De onde vêm os desejos do seu coração? De onde vem? Do mundo ou de Deus? Porque isso revela quem você é. Filhos de Deus são imitadores de Deus e, portanto, os seus desejos e projetos refletem o caráter do Pai que nos ama e nos adotou, resgatando-nos da nossa vã maneira de viver. No entanto, muitos ainda possuem os mesmos desejos que os ímpios
Eles não desejam o céu, apenas a glória que o mundo oferece e investem o bem mais precioso que possuem em busca destes tesouros terrenos. Qual é o bem mais precioso que você possui e que eu possuo? Que faz o rico e o pobre serem iguais. Não há bem mais precioso do que este. E esse bem é o tempo. O seu tempo. O tempo do bilionário e o tempo do pobre é exatamente o mesmo. São 24 horas por dia. Aos jovens aqui presentes, que às vezes olham para os bilionários do mundo, que estão lá com seus bilhões na conta. Agora, recentemente, chegamos ao primeiro trilionário da história. Vocês não percebem que vocês são bem mais ricos do que eles? Porque esses bilionários de 90 anos mais aí, são muitos, eles dariam tudo que eles têm para ter a idade que você possui e a saúde que você possui. Você, um jovem morador de periferia, possui algo que os bilionários do mundo desejariam ter, e você tem e não entende o valor do que você tem, e desperdiça isso para lá. Dizem que tempo é dinheiro, irmãos. E sim, é possível você usar o seu tempo para fazer dinheiro, mas a conversão contrária não é possível. Você não compra tempo com dinheiro. Não se iluda. A morte se aproxima dos bilionários e eles sabem que são finitos. E o desejo deles seria ter a juventude de alguns aqui presentes. Juventude e saúde. E dariam tudo o que possuem por isso. E aqueles que possuem o tempo acabam gastando o tempo de maneira absoluta. Amados, dedique o seu tempo para Deus. Dedique o seu tempo para as coisas que Deus ama. Busque edificar almas e ganhar almas para o Senhor. Buscar prazer e alegria ao invés de santidade. Não façam isso. Pelo contrário, o Senhor é a nossa alegria, irmãos. Eu vou falar uma coisa que é muito verdadeira e pouco falado, irmãos. Servir a Deus traz sofrimento, irmãos. Servir a Deus traz aflição, traz dor. Para você poder crescer, dói. Dói. Não há crescimento sem dor, irmãos. Crescer dói. Muitos de nós preferimos ficar no raso em relação ao nosso relacionamento com Deus porque fugimos da dor e do sofrimento. E eu peço para você nessa noite, em nome de Jesus, não fuja da dor que faz você crescer. Não fuja da aflição que faz você crescer, que te leva a ficar mais íntimo de Deus, que te leva a ficar mais próximo do Senhor. Pelo contrário, se é pela dor que eu me aproximarei ainda mais do Senhor, como tem aquele cântico que cantamos aqui, mais perto quero estar, não é isso que cantamos? Ainda que seja dor que me faça estar mais perto de ti, que seja dor, que doa, que eu não fuja do sofrimento que é usado por Deus como instrumento para me aproximar dele. Jó, no capítulo 1, é elogiado pelo próprio Deus, irmãos. No capítulo 42, o próprio Jó afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Toda aquela dor pela qual Jó passou aproximou ele de Deus, de tal maneira que ele conhecia Deus muito melhor. E se esse era o preço a ser pago para conhecer melhor o seu Deus, que seja! Não fuja da dor e do sofrimento, aprenda com a dor e o sofrimento que bater a sua casa. Aprenda. Use esses momentos de aflição da sua alma para se aproximar de Deus. Muitos de nós, quando começam a passar por lutas e tribulações, a primeira coisa que a gente faz é se afastar da Bíblia. Não, hoje eu não estou bem, mas é para quando você não está bem, irmão. A Bíblia é para quando você não está bem. É para quando o mundo está desabando e só Deus é o seu castelo, é o único refúgio seguro. Fala, meu Deus, eu vou para os pés do meu Senhor, porque só lá a dor me dá uma pausa. Só lá. Não fuja da dor. Focar em seus desejos pessoais e não em Deus. Cuidado. Quando você dedica muito tempo para as coisas do mundo e pouquíssimo tempo para Deus. Muitos de nós, irmãos, temos que dar a mão à palmatória. Muitos de nós tratam Deus como uma coisa de domingo. 2 horas só, tem futebol ou Big Brother depois, termine rápido, não me demore. Nós não temos prazer na comunhão nem com Deus e nem com o povo de Deus. E isso é preocupante.
Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas o céu é para todos nós, estaremos todos juntos lá. Se você não tem prazer em estar junto aqui, como é que você quer ir para lá? Se você não tem prazer na presença de Deus aqui, como é que você quer a presença dele para a eternidade? Por que você está aqui? Se não for para deleitar-se na presença de Deus. Deleite-se na presença de Deus. A presença de Deus nos é ofertada todos os dias, amados. Deleite-se na presença do nosso Deus. Outro ponto. Se gloriar em suas realizações e bens, desprezando o que Deus ama. Deus ama almas e pessoas. É a parte de soberba da vida. O que é a soberba da vida, irmãos? A soberba da vida é o orgulho que nós passamos a ter pelas nossas realizações e coisas que adquirimos. Nossas posições elevadas. Temos pessoas que têm uma parede cheia de diplomas e nunca ganhou uma alma na vida. Inclusive pastores, inclusive líderes cristãos. Tem uma parede cheia de diplomas, mas não tem um filho na fé. Você acha que Jesus vem olhar para a sua parede de diplomas? Ou para a minha parede de diplomas? Ou ele vem buscar filhos na fé? Tem pessoas que amam ter paredes cheias, enquadradas, assim, uma parede atrás. Aquilo não tem valor nenhum para Deus. Eu quero saber, e assim como Deus quer saber, se você tem usado a sua vida para formar Cristo em quem te cerca. Você usa a sua vida e os dons que Deus te deu, a sua inteligência, a sua sabedoria, as suas posses, para formar Cristo em quem te cerca? É isso que importa. Convidar pessoas perdidas a se renderem a Jesus. Ao mesmo tempo que você pega pessoas que já se renderam e ajuda elas a se tornarem mais parecidas com Cristo. Deus fez você forte, proteja os fracos. Fez você inteligente, processe informações difíceis e coloque de maneira simples para que a pessoa mais simples entenda. Todos os dons que Deus te deu é para você servir, não para você se gloriar. Essa é a soberba da vida. É você se orgulhar dos dons que você recebeu e não usá-los para edificar o povo de Deus. Cuidado! Essas são algumas evidências de que o seu coração tem mais apreço pelo mundo do que por Deus. E entenda, irmãos, você não pode servir a dois senhores. Não se iluda. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem como servir aos dois senhores. Você precisa escolher a quem você serve. Porque você pode professar Jeová com os lábios, enquanto o coração clama por Mamon. Eu conheço várias pessoas, irmãos, várias pessoas, que por dinheiro, se você oferecer R$200 para ela sai para evangelizar. Mas pela ordem que Deus deu, ela não sai. Não basta. Por R$200 ela vai. Na hora. Oferece R$200, vamos evangelizar amanhã de manhã? Quanto? R$200. Vou agora. Mas a ordem que Deus deu, ir de pregar o evangelho a toda criatura, não. Pela ordem de Deus eu não vou. Se botar dinheiro eu vou. Seu coração ama mais Mamon do que Jeová. Simples. O que mudou? O dinheiro. Muitos de nós. E outra coisa, não é acusar os outros, não é apontar, é examinar o nosso coração, irmãos. O nosso coração. O nosso. Não é apontar dedo para o irmão. É nosso coração. Qual foi a última vez que você se sentou como um incrédulo e pregou Jesus para ele? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor porque você sabe que aquela pessoa tem uma alma e um coração endurecido para a palavra e que se ela morresse hoje, ela acordaria no inferno como o rico e Lázaro? Você chorou, você lamentou, você clamou aos pés do Senhor? Quando foi a última vez? Não tem nos faltado conhecimento, irmãos. Hoje com esse aparelho aqui, irmãos, você pode ouvir os homens mais inteligentes da terra em relação à palavra de Deus. Acesso à maior biblioteca da história, tudo num só lugar. Não nos falta conhecimento, nos falta lágrimas, nos falta empatia pelos perdidos, nos falta desejo verdadeiro e genuíno de salvação ao nosso redor. É isso que tem nos faltado. Nossos olhos estão secos, nós não choramos pelos perdidos. Não! É mais fácil a gente chorar vendo uma pessoa queimando uma nota de $100 do que chorar vendo uma alma deitada numa calçada. A gente lamenta a nota de $100 sendo queimada, mas não lamenta uma criança deitada debaixo de uma marquise de viaduto. Assim somos nós. Terceiro ponto, meus amados.
Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem permanece eternamente, irmãos? Quem faz a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, irmão, lamento te informar, você não permanecerá. É o que o texto deixa claro para a gente. Se fizermos uma análise da vontade de Deus, qual seria a principal meta de Deus, irmãos? Qual a meta, o plano de Deus? Creio que a razão pela qual o Senhor realizou o seu maior ato conhecido pelo homem aponte para essa meta. Qual é o maior ato de Deus conhecido pelo homem? Cristo crucificado. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Por que Cristo foi morto? Por quê? Para salvar almas, dentre as quais nós. Por isso ele foi morto. Por isso ele foi moído na cruz do Calvário. Não foi para te dar uma vida de sucesso, para você alcançar as posições elevadas na sociedade, não. Para salvar almas. Sabe, irmãos, muitos de nós têm os mesmos desejos que os ímpios. O mesmo, você pede para a pessoa escrever os sonhos dela e pede para o ímpio escrever os sonhos dele. Aí você vai ler a mesma coisa. Quero morar num condomínio fechado, quero ganhar 50 mil por mês, quero ter 2 carros na garagem, quero ter uma esposa, quero ter filhos. E é a mesma coisa. Ninguém quer ganhar almas. Ninguém quer padecer por Cristo. Ninguém quer ir fincar a bandeira do Evangelho em um país onde ainda não conhece o Evangelho. E se você morrer lá, desconhecido na terra, o seu nome é conhecido nos céus. Na prática real, que fama nós queremos, irmãos? Que reconhecimento nós queremos? Ser conhecido nos céus ou ser famoso na terra? Pergunte ao seu próprio coração. Sua vida tem como meta principal ganhar almas? Edificar almas? Não se engane, sua meta de vida reflete seus valores. Esses valores são do céu ou da terra? Eu admiro muito, irmãos, concurseiros, pessoas que estudam para concurso. Não é fácil, é difícil você passar no concurso. Eu admiro muito a disciplina e a dedicação de um concurseiro. Há pessoas que estudam 8, 9, 10 horas por dia, irmãos, para passar em uma prova. Eu diria que se nós tratássemos este livro como um concurseiro trata sua apostila para o concurso que ele quer, por um mês, irmãos, um mês, nós seríamos crentes muito diferentes do que somos. Deixaríamos de ser rasos. Nós somos rasos, amados. Rasos. Olha a sua fé. Se colocar você em situações que africanos estão enfrentando, você negaria o Senhor Jesus. Você não tem raízes profundas. Você não dedica tempo para esse livro. Você não conhece o Deus a quem você serve. Nós somos rasos. Temos que admitir isso para nos tornarmos profundos. Somos rasos. Rasos. Por isso há tantos desviados. O Brasil é o país mais evangélico do mundo e também é o país que tem mais desviado no mundo. Por que são desviados? Porque são rasos, não conhecem o Deus a quem serve. Conhecem o sistema religioso, conhecem a denominação, conhecem essas coisas que são coisas para servir o verdadeiro reino com R maiúsculo. Cada denominação da terra existe para servir o reino com R maiúsculo, o reino de Cristo. Mas muitas denominações são em si mesmadas, elas começam a servir a si mesmos. Todo o tempo que é dedicado pelos seus líderes ali é para o bem daquela denominação. E o reino que é bom, nada. Na verdade, existem algumas denominações aí que se deixassem de existir, não afetaria em nada o reino dos céus. Nada. Se algumas denominações deixassem de existir e o culto voltasse a ser em varandas ou praças, a verdade é que o reino do céu ganharia com isso. Porque muitas denominações hoje fazem um desserviço para o reino de Cristo. Um desserviço. Precisamos nos alegrar com o céu. Festa no céu quando o pecador se arrepende, não é isso que diz? Eles fazem festa quando o pecador se arrepende. E se eles fazem festa, eu quero ser um promoter de festas no céu. E você deveria ter o mesmo desejo. Pregar primeiro para os vizinhos, para a família, e ir expandindo.
Anuncie a palavra, mas não só com os lábios. Tenha uma vida diferente. Seja fonte de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de sabedoria, onde quer que você esteja. Seja fonte. Compreenda que quando Jesus voltar, Ele levará almas, portanto dedique sua vida a elas e não ao que ficará. Não dedique a sua vida à sua carreira, aos seus bens, à sua casa, ao seu carro novo. Essas coisas ficarão, irmãos. São só ferramentas. Trate como tais, ferramentas. Só isso. Tudo o que o mundo oferece vem com um anzol escondido. No mínimo, este anzol tomará o teu tempo. Vou repetir, irmãos. Tudo o que o mundo te oferece vem com um anzol escondido. Igual o pescador pescando. O peixe não morderia aquilo se visse o anzol. Se você colocar só o anzol, o peixe não morde. Tem que ter algo que desperte o desejo do peixe. O inimigo de nossas almas faz a mesma coisa conosco. Ele coloca algo que nós desejamos e bota o anzol lá. E a única maneira de estar seguro é quando você deseja somente aquilo que papai pode dar. Aí você estará seguro. Lembre-se, ele ofereceu os reinos da terra para Jesus lá no deserto. A quem pertencem os reinos da terra, irmãos? O mundo jaz em quem? No maligno. Lembre-se, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. No começo, irmãos, parece que é certo aquilo ali. No começo você fala graças a Deus. No começo você pode até agradecer a Deus por morder algo que tem um anzol dentro. E você está lhe dando glória a Deus, ó Senhor, até perceber o anzol. E Ele te puxa. E Ele te puxa. Cuidado com os seus desejos. Não deseje nada, irmãos, que está no reino das trevas, senão almas. Só deseje as coisas que Deus deseja. Tenha uma lista de desejos que ninguém pode realizar senão Deus. E você estará protegido das armadilhas de Satanás. Um nome pouco falado, é como se não tivesse o inimigo, é como se ele convencesse o mundo de que ele não existe. Eu não estou dizendo, amados irmãos, que você deve focar nele, mas você deve entender que ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. O inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar, amados. Sejamos aqueles que busquem a Deus verdadeiramente, para que isso não aconteça. Conclusão, irmãos. Façamos com frequência autoexame para vermos se estamos na fé. A religiosidade e ativismo costumam ocultar os nossos desvios. A igreja de Laodiceia, que eu citei, acreditava que estava bem, está tudo bem. Quando na verdade já estavam sem comunhão com Cristo e nem perceberam isso. Eles acreditavam que estavam bem, mas não estavam. Cuidado com o auto-engano. Examine-se à luz das Escrituras. 3 verbos para nós, irmãos: vigiar, meditar na palavra e orar. Vigie, medite nos textos bíblicos e ore. Ore. Para nossa reflexão, irmãos. Tudo irá passar, mas nosso Deus permanecerá. E todos aqueles que fazem a sua vontade permanecerá com Ele. Lembra? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sejamos nós, amados, nós aqui, o povo que faz a vontade de Deus. Eu não sei como será no céu, irmão, mas eu estou olhando vários rostinhos aqui, vários rostinhos, e vai ser maravilhoso quando eu ver esses mesmos rostinhos que eu olho agora lá na glória. Todos lá, todos, que nenhum se perca, nenhum, que todos estejam lá naquele dia. Partindo para a conclusão, para você levar e pensar, irmãos, em Apocalipse 22, versículos 10 e 11, está escrito: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo.
Quanto ao justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Nós veremos, a nossa geração e a geração de nossos filhos, nós veremos um aumento absurdo, amados irmãos, da malignidade no mundo, da maldade no mundo. Mas também veremos um aumento absurdo da bondade do mundo ao mesmo tempo. Como o texto diz, que o mundo pratique ainda mais imundícia, mas que o justo pratique ainda mais justiça. Então nós veremos as duas coisas, e eu clamo a Deus, eu clamo diante de Jesus, que você seja o justo que pratica a justiça e o santo que se santifica. Eu clamo a Deus que você faça parte desse povo de verdade, não de lábios, mas de coração. Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Quando foi a última vez que lágrimas banharam sua face por causa de uma alma que resiste ao Evangelho? Eu não falo de lágrimas demoníacas, irmãos, e sim, existem lágrimas demoníacas, eu descrevo quais são para você. Qual que é a lágrima que não procede de Deus? É aquela que você derrama quando a sua vontade é contrariada. É aquela que você derrama para fazer o outro sujeitar à sua vontade. É aquela lágrima que você coloca no rosto para manipular quem está te vendo, para que você tenha a sua vontade prevalecendo. Essa lágrima é oriunda do inferno. Essa lágrima não vem do céu. A lágrima do céu é a lágrima que te entristece porque a vontade de Deus não foi feita. Que te entristece porque aquela pessoa que ouviu a pregação do Evangelho não se rendeu a Cristo. Essa lágrima vem do céu. Perceba que a lágrima também pode ter duas fontes. Nem toda lágrima procede do céu. Tem lágrimas que vêm do inferno. Eu vou encerrar, amados irmãos, com uma ilustração para você. Eu quero que você se lembre bem dela. Amanhã, quando for meio-dia, eu quero que você olhe para o céu. Talvez seja nublado, seria bom se fosse dia de verão, estamos no inverno. Mas eu quero que você olhe para o céu e perceba uma coisa. Você não consegue ver nenhuma estrela senão o sol. Você só vê o sol, correto? Só que o céu do dia, irmãos, é tão estrelado quanto o céu da noite. Tão estrelado quanto. Há muitas estrelas ao redor do sol. É que o sol está próximo e a gente não consegue ver. Eu quero que você pense da seguinte maneira. Não tem problema você ter seus desejos, seus sonhos, carreira que você quer trabalhar, formatura, casamento, todas as coisas que você pode desejar. Não há nada de errado em desejar essas coisas, nada de errado, desde que elas ocupem o lugar certo, que elas não disputem o céu com o sol da justiça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que no seu céu Jesus brilhe tanto, tanto, que os outros desejos que você possui fiquem ofuscados, igual as estrelas de dia ficam ofuscadas pela luz do sol. O desejo está lá, assim como as estrelas estão lá. Mas se vier, amém. E se não vier, amém também. Eu me alegro em Cristo. Que Jesus, nosso sol da justiça, brilhe no nosso céu constantemente e que nenhum desejo nosso, nenhum sonho nosso dispute espaço com Ele. E admita que se eu olhasse no seu céu, haveria 3 ou 4 sóis. Cuidado com isso. Dê para os seus desejos e para os seus anseios a posição apropriada da estrela lá longe, enquanto Jesus, o sol da justiça, toma conta de todo o nosso céu e nos alegra dia após dia, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e Ele está voltando para buscar a sua igreja. E que você, amado irmão, chore nesse dia de alegria ao contemplar o Senhor nas nuvens e falar: estamos indo para casa, porque nós somos peregrinos em terra estranha e não nos apegamos com o que esse mundo oferece. Não importa a casa que você tenha, seja uma mansão ou uma casebre, é uma barraca de camping, nada mais do que uma barraca de camping. A gente está só acampado aqui. Nós pertencemos a um outro lugar. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos o povo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, amados.
Senhor nosso Deus, Pai querido, Paizinho, queremos, Pai querido, nesse momento, te agradecer, Pai, pelo seu zelo, pelo seu cuidado com cada um de nós, pelos corações que ouviram essa palavra aqui, Senhor Deus, e clamar, Senhor, para que essa palavra seja entesourada em nossos corações e nós possamos nos lembrar do que aqui foi ensinado e principalmente, Senhor Deus, praticar o que aqui foi dito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos para te alegrar. O Senhor disse a respeito de Cristo, Senhor Jesus, este é meu Filho amado em quem me comprazo. O Senhor disse a respeito de Jó, Senhor Deus, viste meu servo Jó, servo bom e fiel. Que nós, Pai querido, possamos nos importar com o que o Senhor tem a dizer a nosso respeito. O que é que o Senhor tem a dizer a nosso respeito, Senhor Deus? Quando o Senhor olha dos céus para a terra, para cada um aqui presente, Senhor Deus, quais são as palavras que o Senhor tem a dizer, Pai querido? Que isso seja importante para nós, Pai. Que nós ansiemos sermos aprovados diante dos seus olhos. Que sejamos aqueles, Senhor Deus, que busca o que o Senhor deseja que buscamos, que sejamos buscadores da justiça e da santidade, sem a qual ninguém te verá, Senhor Deus, sem a qual ninguém te verá. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos ajude, Senhor Deus, a sermos mais parecidos com Cristo, dia após dia. Tudo que importa é ser mais e mais parecidos com Jesus. Nos ajude. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém.